Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, estamos finalmente na Páscoa. O tempo passou rápido e agora estamos no tempo pascal. E pegamos um pouco de fôlego para pedir o Espírito Santo, para que ele venha como fogo, já aproveitando esse calor, ele venha como fogo, ou então como uma brisa leve, para que ele venha nos incendiar, venha nos alcançar. Ontem na vigília falávamos da importância de manifestar o ressuscitado. Não é uma manifestação para a glória nossa, é para a glória de Deus, salvação dos homens, mas a glória de Deus. Manifestou o poder do seu braço, fez brilhar a sua glória. O Senhor faz brilhar a sua glória como ressuscitado. Então aqui ele está dizendo para mim e para você, hoje nesse tempo, 2023, porque o ressuscitado está no nosso meio, não tenhais medo. Naquele tempo o medo era outro, hoje nós temos outros medos. E ele diz, continua dizendo: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, porque o Senhor está vivo. Ele mesmo vai dizer: sou eu, estou aqui. Mas essa palavra continua, a palavra do ressuscitado, para nós: não tenhas medo e alegrem-se nele. A nossa alegria tem que estar nele, e a alegria do Senhor vai ser a nossa, e a nossa força vai então vencer o medo, porque vamos ter a nossa alegria no Senhor. Se a nossa alegria estiver em outras coisas, então aí nós vamos ter medo, porque o diabo pode dominar as coisas, mas o diabo não pode dominar o Senhor. Se a nossa alegria estiver no Senhor, não tem como o diabo nos dominar. Mas se a nossa alegria estiver nas coisas, aí ele pode controlar, porque tem como ele manipular as coisas. Agora São Paulo, que tinha a alegria dele só em Deus, ele dizia: quem vai me separar do amor de Deus? Tribulação? Espada? Pobreza? Fartura? Nudez? Privações? Não, nada. Nada pode me arrancar aquele que já me tem e que eu tenho. Então a nossa alegria tem que estar no Senhor. Esse é o tempo pascal. E nesse tempo pascal, com o Senhor, na Assembleia dos Fiéis, na adoração, nós vamos pedir o Espírito Santo. Vamos redobrar o nosso louvor, vamos dar ação de graças, e
e vamos pedir que o Espírito Santo venha. Como Maria Madalena, sair correndo agora na alegria. Ela que vinha na tristeza, voltou na alegria. O Senhor quer que a gente também seja aí anunciadores do ressuscitado, que está entre nós. Padre, como é que nós vamos fazer isso? No poder do Espírito. Cada um de nós precisa se encher do Espírito Santo, para que o mundo creia. Ah, mas Deus não vai operar em mim. Isso não é verdade. O Senhor vai operar em nós de forma diferente, mas Ele quer operar em todos. E Ele quer operar segundo o seu amor. E o Espírito Santo sobra onde e quando quer. Onde e quando quer. Nós não temos o controle do Espírito Santo, mas é preciso que Ele transborde em nós. Que Ele transborde em nós. Ontem eu falava aqui o exemplo de São Paulo, e continuando esse testemunho de São Paulo, um homem do Espírito, como eu lembrava que a comunidade de São Paulo, ele tinha uma aparência frágil, ele era pequeno, ele era de estatura baixa e de uma estrutura frágil. Então, quando o pessoal olhava para São Paulo, via as cartas dele, ficava meio decepcionado com a figura dele. Mas São Paulo era cheio do Espírito Santo. E ele faz uma reprimenda à comunidade de Corinto, porque ele tinha dado uma exortação, e eles não tinham estado muito atentos. Ele não vai dizer aí depois, olha, um fermento ruim leveda toda a massa. E ele falou, não estou pedindo. São Paulo não pedia. Ele falou, estou mandando. Tal situação tem que sair do vosso meio. E quando eu chegar aí, ele dizia, apesar da minha aparência, da minha fraqueza, eu vou manifestar o poder de Deus para vocês. Então ele estava cheio do poder de Deus. Claro que a vocação de São Paulo, o Senhor operava com certos sinais, com certas ações, mas para a vocação de cada um de nós, Ele também precisa operar. Veja que São Paulo estava pregando, e provavelmente devia ser alguma data da Páscoa, não é a pregação, tudo bem que ele pregava muito bem, mas não era a pregação rápida do padre, não, padre, a sua pregação demora, não. São Paulo estava pregando, aí você imagina que no meio da pregação foi a noite inteira. Aí na casa tinha um jovem que estava assim no parapeito, assim da varanda interna, como aqui, olha para ali, para o nosso coro, como se ele estivesse ali, escutando ali de cima. Aí o infeliz caiu de sono, porque São Paulo estava pregando muito tempo, caiu, quebrou o pescoço. Imagina se isso acontece aqui. Que coisa ia ser, uma coisa incrível. Então o que a Val já ia correr? Chama o SAMU. O outro já falou, não, é o rabecão, porque já morreu, quebrou o pescoço. Aí Senhor Deus nos acuda para a missa. Aí já tem a turma do Abana, vê se está vivo, tira o pulso. Não é assim que ia ser? E o padre ia falar, meu Deus, vai morrer bem no meio da missa, só para atrapalhar, no domingo, dia difícil, né? Então, o padre ia pensar, mas não pode falar isso. Então, não, mas você veja, olha só o tamanho da ação de Deus. São Paulo está pregando, o infeliz cai, quebra o pescoço, fica lá no chão, olha o que ele fala, deixa ele aí. Preste atenção no que eu estou falando. Você já pensou nisso? Imagine que sua esposa cai lá de cima, quebra o pescoço bem aí, e o apóstolo pregando, pode deixar ela aí. Escuta o que eu estou falando. Olha o tamanho dessa autoridade. E ele continua pregando. E o rapazinho lá. Ele continua, está lá nos Atos dos Apóstolos. Quando chega de manhã, ele acaba a pregação. Ele fala, não, o espírito ainda não saiu dele. Aí ele vai lá, põe a mão no rapaz, sopra e ele volta à vida. Você imagina hoje isso? Já viu um negócio desse? Esse é o poder de Deus. Então, de fato, o Senhor
quer manifestar esse poder, não para a glória dos homens, para a glória de Deus. Ali, de fato, aquela comunidade precisava escutar o que São Paulo tinha para dizer, e ele só tinha aquela noite para ficar lá. Ele falou: vocês têm que escutar o que eu estou falando. Deixa ele aí que depois eu resolvo isso. E o povo escutou. Olha só a ação poderosa de Deus. Então, sim, falamos da cruz, mas temos que falar também da ressurreição. E o Senhor está vivo da mesma forma. Mas precisa encontrar em nós essa fé, para que o mundo creia, não para exaltação nossa. O próprio São Paulo mesmo ele já dizia: eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou pela graça. É pela graça. É a Deus toda a glória. Mas, veja, e nós vamos ler os Atos dos Apóstolos todo esse tempo pascal, começando amanhã. E você precisa ler. Eu e você. Porque os Atos dos Apóstolos, naquele tempo foi daquele jeito, mas tem uns Atos dos Apóstolos para nós, agora nesse tempo, em 2023. E se não acontecer, quem perde somos nós. Quem perde somos nós. É preciso que esses sinais aconteçam, que a ação dos anjos, como vimos aí na ressurreição, na vigília, vamos ver nesses evangelhos, é preciso que aconteça nas nossas vidas, para que o evangelho seja de fato anunciado no poder. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então, o Senhor que opera em nós e através de nós, quer realizar muito mais do que nós esperamos, muito mais do que pedimos. Basta que o Senhor encontre em nós essa fé, Ele vem em socorro da sua esposa, a igreja. Então, aqui eu e você, para esse tempo pascal, devemos pedir o Espírito Santo, não em uma medida tacanha, mas uma medida transbordante. O próprio São Paulo nos lembrava: desejai os dons em abundância. Uma medida transbordante, uma medida realmente que transborde. E se ela transbordar em nós, ela vai atingir quem está do nosso lado. Vai atingir quem está do nosso lado. Vai irradiar. O Evangelho se propaga por irradiação. Se propaga por irradiação, vai tocando os corações. Aquele poder de Deus, da forma que o Senhor quer manifestar em cada época. É importante. Veja, lembrava aqui o caso do Padre Pio, mas tem muitos santos que não foram padres, muitos, e que manifestaram o poder de Deus. Quantos santos com carismas extraordinários. Mas veja, o Padre Pio rezando ali no sul da Itália, eu tive a graça de ir lá no santuário dele. Muito simples. Pediu o Espírito Santo. E ele pediu o Espírito Santo. E quem está pedindo o Espírito Santo aqui? Para valer, levanta o braço. Para valer, está pedindo mesmo. Olha, graças a Deus, há esperança. Entendeu? Então é para pedir. Ele pediu o Espírito Santo. Mas ele escolhe o que o Espírito Santo vai dar para ele? Não. Ele pediu o Espírito Santo ali. Aí o Espírito Santo começou a operar curas através dele. E ele falou assim: eu não quero. Eu quero só espiar pelas pessoas. Eu quero sofrer. Mas eu não quero ser instrumento de cura. Mas eu aceito todo o sofrimento que o Senhor mandar. Aí o Senhor disse para ele: você não escolhe. Porque naquela região do Padre Pio, coisa que ele não sabia tanto, tinha muito ateu. O ateísmo tinha se propagado fortemente. O secularismo. Era uma região que tinha perdido a fé. Então o Senhor sabia que precisava operar lá com muitos milagres. Então não era ele que ia determinar, era a necessidade daquele lugar. Muitos ateus tiveram que se calar diante daqueles milagres, porque não tinha como refutar aquilo que acontecia. Então o Senhor operava assim, não porque ele tinha escolhido, mas porque ele sabia que precisava operar daquele jeito. O Senhor também sabe como tem que operar à sua volta, onde você se encontra.
Mas é preciso que o Espírito Santo venha em porção dobrada para cada um, na missão de cada um. É Ele que sopra onde quer, como quer, quando quer, mas é preciso que tenha quem deseje, e deseje para valer. Ele assim pediu, o Espírito Santo veio e levou. O que disse Jesus? Pedro, outro vai te cingir e vai te levar onde você não quer ir. Depois de Pentecostes, você vai aonde o Espírito mandar. A gente vai ver nos Atos. Ele não queria entrar da casa de Cornélio porque era pagão, mas só de entrar e começar a falar, o batismo do Espírito Santo já acontece. Não precisou nem pôr as mãos. Então é o Espírito Santo que vai conduzindo eles. São Paulo quer ir para a Ásia, o Espírito Santo diz, não, você vai para a Grécia. Aí ele tenta rezar para ir para a Ásia de novo, o Espírito Santo, não. Você vai lá para a Macedônia, para a Grécia. É lá que você vai. Então eles começam a ser conduzidos pelo Espírito. Também o Senhor vai fazer isso conosco. Precisa fazer isso comigo e com você. Santa Maria Madalena, as mulheres, Lázaro, Marta, Maria, todos receberam. Lá em Pentecostes não estava só os apóstolos, era mais ou menos ali, todos que foram atingidos ali, muitas mulheres, os discípulos, os apóstolos. São Paulo mesmo vai dizer que eram aproximadamente aqueles que foram ali do primeiro momento, aquele segundo Pentecostes também, quase 500 pessoas que foram atingidos, não no primeiro momento do cenáculo, mas nos outros momentos de oração, que viram o ressuscitado. Então, é importante que eu e você também nos enchamos do Espírito Santo. Esse tempo pascal é para isso. Nós não passamos da Quaresma, chegamos na Páscoa e agora vamos descansar. Não. Nós não vamos descansar, nós vamos pedir o Espírito Santo. E vamos pedir o Espírito Santo para valer. E vamos pedir o Espírito Santo em porção dobrada, quadruplicada, se preciso for. Peça mesmo para ser derramado no monte, bastante, para que venham os dons, os carismas, os sinais, os milagres, os prodígios, os portentos, né? Mas nós temos que pedir, toda a comunidade tem que pedir, o padre também, porque se alguém cair hoje daí, vai morrer mesmo, né? Então nós temos que pedir para que o Espírito Santo venha, e Ele venha sobre nós e nossas famílias. Vamos ficar em pé e rezar juntos. Creio em Deus.